Meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, esse vídeo eu já fiz ele há algum tempinho atrás. Eu acho que eu não expliquei tão bem, sabe? Como eu quero tentar explicar nesse vídeo. Então, eu já tenho ele de uma outra maneira que eu fiz, né? E hoje eu quero fazer ele mais detalhadinho pra vocês conseguirem entender, sabe? Que vocês conseguem entender bem direitinho como que é, como que faz, fazer um devocional. E como a gente, na verdade, como a gente se aproximar mais de Deus, sabe? A gente ter mais comunhão com Deus, a gente se aproximar, como que a gente faz para atrair bênçãos de Deus sobre a nossa vida, chamar a atenção de Deus, como que é fazer o devocional. Antes de tudo, eu sei que muitas pessoas que não me assistem aqui vão vir por esse vídeo, né? Eu sou evangélica, né? Eu uso brinco, maquiagem clarinha, essas coisas assim, sabe? Então eu uso. Em casa normal eu uso brinco assim maior, pro culto eu uso mais pequenininho, mas eu uso. Tá bom, gente? Assim, a gente usa, sabe? No culto a gente usa saia, em casa a gente usa calça, mas vai de doutrina pra doutrina, na verdade, né? Problema nenhum de usar brinco, essas coisas assim. Só eu não uso argola assim no culto, porque às vezes pode acontecer de alguém puxar, acontecer alguma coisa assim, sabe? Na hora ali do culto, na hora ali, enfim, né? Então pode acontecer isso. Então eu uso mais pequenininhos, mas eu uso, tá bom? Então, gente, bora lá pro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo de verdade. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se é novo por aqui. E é isso, tá bom? Então, me conta aqui também, depois que vocês assistiram o vídeo, o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Tá frio, então por isso que eu coloquei esse negocinho por cima, porque tá bem frio. Tá bem frio mesmo. E eu sou apaixonada pelo frio, gente. Pra quem não sabe, eu amo um friozinho. Nossa vida. E aí, então, bora lá pro vídeo. O devocional, a gente começa faço ele pela manhã. Eu gosto de fazer pela manhã, mas aí vai da rotina de cada um. Às vezes tem pessoas que se adaptam mais à noite, outras têm mais tempo à tarde. O devocional, o bom do devocional, gente, é no momento que a gente tá sozinha, sabe? Final de semana não tem como eu ficar sozinha, né? Porque meu esposo tá em casa. E daqui a pouco também não vou ficar mais... Na verdade, não tô mais sozinha, né? Porque pra quem não sabe, eu tô gravidinha. Depois de 11 anos de espera do meu bebê milagre. E eu tô na reta final dos 5 meses. Então eu já tô indo pros 6 meses já. Mas... então eu não fico mais sozinha, né? O devocional é bom a gente tirar um tempinho ali que esteja só a gente... Nosso momento com Deus. Eu gosto de fazer pela manhã, porque é um momento que eu já me dedico, né? Já entrego meu dia pra Deus. Já faço aquela parte ali que eu digo assim, não, vou entregar as primícias primeiro pro Senhor. Depois o resto do dia eu vou fazendo. E super rende, gente. Depois que eu comecei a fazer isso, eu sinto, sabe? Que eu não fico sozinha. Eu sinto uma coisinha que eu não sei explicar, gente. É só Deus mesmo, né? E, tipo, eu não tenho falta de ter gente comigo, sabe? Não tenho aquela necessidade de como eu tinha antigamente. De precisar ter alguém comigo. De ter uma alegria, assim, só quando tem alguém. De me sentir triste quando não tem ninguém, sabe? Então eu não me sinto assim. Eu me sinto... se eu tô com alguém, eu fico feliz. Se eu tô sozinha, eu tô feliz também. Né, porque eu sinto que realmente tem Espírito Santo, gente. É isso que eu quero falar, sabe? Tem a presença do Espírito Santo. Então eu sinto, sabe? Eu sinto direitinho que tem a presença do Espírito Santo. Então eu não me sinto sozinha. O devocional eu passei a fazer na pandemia, porque ficou mais difícil de eu ir pro culto. O culto que a igreja que eu ia era mais longe, então eu dependia de ônibus pra ir. Aí eu parei de ir por causa da pandemia. Começou aquela pandemia bem forte. Então eu parei de ir. Foi que me chamou a atenção de começar a fazer o devocional pelo um vídeo que eu vi aqui no YouTube. Comecei a ter mais vontade de meditar na palavra de Deus, sabe? Porque eu tinha muito tempo já de igreja, mas eu abri a Bíblia só lá dentro da igreja, só na hora do culto. Muitas das vezes eu não sabia nem onde é que tava o Gênesis, né? Que é o primeiro capítulo ali da Bíblia.
E aí falava, Gênesis, e eu tava lá no meio da Bíblia, lá procurando Gênesis. Então, gente, o devocional acaba ajudando a gente nisso, sabe? Às vezes tem coisas também, tem muitos falsos profetas, né? Porque tem, por todo lugar tem. E às vezes fala algo da Bíblia que não tá na Bíblia, e a gente sabendo, entendendo, pedindo discernimento pra Deus, a gente consegue. Eu falo do meu jeito, gente. Eu espero que vocês entendam. Eu sou bem da grota pra falar. Mas assim, discernimento, né? Então assim, a gente pede pra Deus e Deus vai dando discernimento pra gente. Entender quando vem uma dificuldade, como que a gente vai reagir, como que a gente vai fazer, quando vem apunhalada, quando alguém tá armando algo pra gente, Deus nos avisa, sabe? A gente consegue sentir, a gente consegue saber quando tem que tomar uma direção pra qual lado que tu vai. Então tudo isso é a ter depois que eu comecei a fazer o devocional. Então como que faz o devocional, né? Eu acordo pela manhã, gosto de fazer pela manhã, faço meu cafezinho e coloco aqui, eu gosto de colocar aqui na mesinha, aqui próximo, porque eu fico olhando pra porta, né? Eu gosto de estar assim, olhando pro céu, quando eu faço devocional. Gente, é coisa minha, mas eu gosto. Meu cafezinho ali. Aí, enquanto eu vou tomando café, eu coloco uma palavra. Eu gosto de assistir também palavra, assim, uma palavra, uma pregação. Eu gosto de assistir a Sandra Alves, a Camila Barros. Cada dia, às vezes, eu coloco uma, mas agora eu tô mais na Sandra, sabe? Porque eu aprendo muita coisa com as pregações, sabe? Não só na igreja, mas em casa também eu fico buscando a presença do Espírito Santo. Está inclinado para ouvir a nossa oração. Não, a tua oração não está no chão. Os ouvidos de Deus estão inclinados para ouvir a nossa oração. E aí eu coloco a Sandra, né, os testemunhos dela, e eu coloco ou a Camila Barros, ou a Gabriela Lopes, e tem várias, gente, tem várias. A Priscila, agora não lembro também o sobrenome da alguma coisa assim, sabe? Não é a cantora aquela, é uma pregadora. E assim, tem vários, sabe? Tem outros dias que eu coloco louvor, então tem dias que eu quero colocar a pregação, aí eu coloco a pregação, vou assistindo. Quantas vezes eu tô fazendo as coisas aqui em casa também, eu tô assistindo. Mas no momento do devocional eu gosto de colocar ou uma pregação ou um louvor, né? Porque eu gosto de dedicar aquele tempo pra Deus. E eu sempre, no final, eu gosto de escutar um louvor. Eu coloco até a pregação no início e vou escutando enquanto eu tô tomando café ali. E vou meditando naquilo ali, faço uma oração primeiro, pra Deus me dar a palavra que eu vou precisar para aquele dia, pra Deus fazer eu entender. Gente, quem não tiver a palavra, a Bíblia, essa Bíblia que eu uso é uma Bíblia assim, mais velhinha, sabe? Que eu uso pra fazer os devocional mesmo. Por isso que eu risco ela e faço essas coisas erradas assim. Mas quem não tiver a Bíblia, tem no celular, gente, pra baixar, pra poder utilizar. Então, assim, desculpa da palavra de Deus não é, né? Eu não fazia porque eu não tinha. Tem virtual. Hoje em dia tudo tem virtual, né? E aí eu vou fazendo, né? Eu vou tomando meu café, vou meditando na palavra. Assim que eu termino de tomar meu café, ali que eu tô terminando de tomar meu café, eu abro a palavra de Deus, da Bíblia. E aí vou meditando naquilo ali que Deus me deu, porque sempre Ele me dá exatamente o que eu preciso ouvir. E depois eu já leio também algum livro, né? Agora eu tô naquele livro do Bom Dia, que eu ganhei até de uma inscrita aqui do canal, que eu sou apaixonada nele. Todo dia ele tem uma palavra assim certinha, sabe, pra gente. E eu sou apaixonada de verdade. E, gente, é maravilhoso, sabe? Aquele livrinho assim do Bom Dia é maravilhoso. Ele é um devocional mesmo. Quando a gente vai começar a fazer uma oração, o nosso coração tem que estar limpo e sincero. Se ele não estiver limpo, a gente pede pra Deus limpar, pra Deus arrancar as mágoas, arrancar as coisas, aquelas sujeiras dos dias que vai acumulando, sabe? Às vezes é uma mágoa, às vezes é alguma coisa que aconteceu e aquilo ali vai sujando o nosso coração, então a gente tem que estar assim, ó,
puro. Quando a gente vai fazer uma oração, a gente faz uma oração pura e sincera. Entregar realmente pra Deus o que a gente precisa, porque Deus conhece. Ele sabe quando a gente tá mentindo, Ele sabe quando a gente tá falando a verdade, Ele sabe nossos pensamentos, Ele sabe daqui a pouco o que a gente não sabe o que vai acontecer, Ele sabe. Então, assim, a gente tem que estar realmente falar pra Deus, assim, com sinceridade. Um jeito que Deus falou pra gente fazer também é fechar a nossa porta do quarto e orar, né? Por quê? Porque não vai ter ninguém, vai estar só Ele e a gente não vai se desconcentrar. Na hora do devocional ali, eu procuro não pegar o celular, a não ser quando eu vou gravar pra mostrar pra vocês um pedacinho, mas eu procuro não pegar o celular. Eu desativo Wi-Fi ali, sabe? Wi-Fi, eu coloco no modo avião já pra ninguém me ligar, sabe? Pra me ter aquele tempo entre eu e Deus. No modo avião, pra enquanto eu tô fazendo devocional, ninguém me atrapalhar nesse momento, né? Pra ficar só eu e Deus mesmo. Vai ler a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus assim, com o nosso coração quietinho, calminho, por isso que tem que ser num momento calmo, sabe? Tranquilo, que não esteja mexendo no celular, porque às vezes tá mexendo ali, do nada alguém te manda uma mensagem, ou alguém te liga, ou... Enfim, gente. Então, assim, tem que ser num momento que realmente, quando a gente tá entre a gente e a palavra ali, é como se fosse numa prova. Uma prova, né? Uma prova quando a gente tá na escola, ou quando tá fazendo uma prova, enfim. A gente fica só a gente ali, o professor, né? Tá, os alunos, mas naquele momento a gente se concentra na prova. A mesma coisa que a palavra de Deus, a gente se concentrar na palavra de Deus, a gente não ficar tão ansioso que nem a gente fica na prova, né? Mas assim, a gente entregar realmente o que a gente precisa pra Deus, entregar os nossos problemas, meditar na palavra dele, porque aquilo vai acalmar o nosso coração. Aquela palavra que ele vai dar pra gente é como é um alimento, gente. A palavra de Deus, ela é um alimento para nossa alma. Então, realmente, quando a gente vai almoçar, a gente almoça ali, a gente sabe que vai cessar a nossa fome. E a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente comer, né? A gente lê ali com tranquilidade, sem comer assim correndo. Porque se a gente for comer uma comida normal correndo, a gente vai engolir inteiro, vai nos fazer mal, né? E a mesma coisa com a palavra de Deus. A gente ficar tranquilo, meditar, refletir naquilo ali, porque eu tenho certeza que Deus ali, ele vai falar exatamente o que ele quer falar com a gente, tá bom? Algo acontece, a gente buscar, meditar e praticar na verdade de Deus. Às vezes, quando a gente começa a fazer o devocional, quando eu comecei a fazer o devocional, se levantou muita luta, né? Se levanta todos os dias, gente. A gente sempre aqui, enquanto a gente viver, a gente vai ter luta aqui na Terra. Não tem o que fazer, né? A gente vai ter luta aqui na Terra. A gente não veio pra ter paz. A gente veio pra passar por lutas para ser aprovado pra subir. Porque a gente tá se preparando, na verdade, é pra subir. Não é pra receber. É maravilhoso a gente receber bênçãos materiais, riquezas e bênçãos pegáveis, assim, materiais, né? Mas vai ser muito maravilhoso quando o Senhor vir nos buscar. Então, para isso a gente está se preparando. E ali a gente aprende no devocional. A gente aprende a lidar com a verdade. A gente aprende a não mentir, né? Porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então, por mais que doa, por mais que machuque, por mais que, gente, que perder amizades, porque a gente perde, né? Eu falo porque, por experiência própria, não é que tu perde. É que às vezes tu acha que tal pessoa é teu amigo e realmente às vezes ele não é, sabe? Ele só tá ali por algo que tu, como que fala assim, que tu tá... que tá favorável pra ele. Então, assim, tudo que não for bom... Quando tu começa a realmente ter o Senhor como teu amigo nos devocional, tu chamar Deus pra perto de ti e ter Deus como teu amigo, os teus, que se dizem teus amigos aqui na Terra, eles vão achar um jeito de se afastar de ti. Porque, gente, não tem como a gente seguir ao nosso amigo sincero, verdadeiro, com a verdade e ter
né? As pessoas que gostam de mentira, que gostam de... Enfim, que amam a mentira, sabe? Porque eu, gente, por mais que me doa, sabe? Eu sempre falo pros meus irmãos, pra todo mundo, eu falo assim, se vocês colocar negócio de mentira, não conta comigo, porque eu vou desvendar a mentira de vocês. Eu falo desse jeito, gente. E aí, porque eu não gosto, sabe? Eu sei que eu não sou perfeita, que nem eu sempre falo, né? Mas com a mentira, eu acho que não leva a gente a lugar nenhum. E ainda acaba afundando mais ainda a nossa vida, né? Então, assim, a gente sempre falar a verdade, por mais que machuque, por mais que doa, tu ser sincero na tua verdade, sabe? Tu falar a verdade. E assim é com Deus. Tu no devocional ali, tu tá fazendo devocional, tu contar a verdade pra Deus, aonde te dói, o que te machuca, o que tu precisa, se é uma cura, o que for. Eu tenho certeza que Deus ele vai te responder. Porque Deus ele não tá em quatro paredes, dentro de um templo, né, na igreja, assim. É lógico que é maravilhoso quando a gente vai, quando a gente cultua o Senhor com os irmãos e tudo. Mas assim, o Senhor também tá dentro do teu lar. Ele tá contigo no hospital quando tu precisa ir. Ele tá, em todos os momentos ele tá contigo. Então, às vezes, a gente que não tá, ele tá ali do nosso lado, mas a gente não tá nem aí pra ele, e o Senhor tá esperando a gente ali do lado, pra ajudar ou pra ouvir o que a gente precisa. Porque ele sabe onde dói na gente, mas às vezes ele quer que a gente fala pra ele conseguir curar as feridas que a gente tem. Também a prestar mais atenção nas nossas falhas, nos nossos erros, nas nossas... que a gente acha assim, às vezes, muitas das vezes, a gente pensa assim, eu não tenho problema, né? Não, fulano que me fez isso. Ao longo do tempo, do que for passando, o que for de Deus permitir eu ir contando, eu vou contando pra vocês. O que Deus não permitir, né? Que Deus ainda não permitiu eu contar, gente, eu não posso contar, né? Quando chegar o tempo, tudo eu vou contando, sabe? Mas assim, às vezes a gente acha que o erro não tá na gente. Como eu sempre falo em alguns vídeos, acho que um vídeo que eu falei mais detalhado, né? Porque sobre da mágoa, que eu tinha muita mágoa da minha mãe, e eu culpava muito ela. E eu disse assim, eu não tenho culpa, isso, ela me fez aquilo, ela me fez aquele outro. E eu tinha muita mágoa realmente dela. E eu vivia dentro da igreja, não conseguia andar pra frente, não conseguia me libertar daquilo, não progredia na minha vida, porque eu tava com aquela, com o coração cheio de espinho, né, ferido. E nos devocional, gente, por mais que eu tava mais ou menos uns 13 anos, eu já tinha de igreja, que eu conhecia a palavra de Deus, que eu sabia que tinha que perdoar. 13 anos eu já tava, gente, e eu não queria perdoar, eu disse assim, não, porque ela que me fez, ela que tem que fazer, isso que tem, sabe? E não conseguia. Mas, aí nos devocional, eu comecei a estudar, eu não tava indo na igreja, como eu sempre falo, eu não tava indo na igreja. Quando Deus quer falar com a gente, ele fala onde ele quer, porque ele é Deus. Se ele quiser, ele usa uma pedra pra falar com a gente, porque ele é Deus. E aí, então, eu comecei a estudar o devocional, e vinha diretamente no meu ouvido, diretamente, gente, quando eu falava pra Deus, Deus, por que o Senhor não me abençoou aqui? Porque eu tinha o que eu precisava fazer, gente. Eu contei já, tem um vídeo que eu vou tentar deixar linkado aqui nos comentários, né, se eu lembrar, em nome de Jesus eu vou lembrar, ou aqui na descrição do vídeo, mas às vezes tem gente que não sabe onde é a descrição do vídeo, eu vou tentar deixar linkado nos comentários, se eu lembrar, em nome de Jesus, sobre como que foi pra perdoar ela. Mas enquanto, gente, eu não perdoei, Deus aí começou a bater certinho ele pra mim, sabe? Na palavra. Às vezes a gente acha que é só o outro que tá fazendo coisa errada. E aí o nosso erro às vezes tá oculto. E assim Deus foi trabalhando, Deus foi me mostrando. Com outras pessoas também, né? Que eu achava que eram as outras pessoas também que estavam errado. Que as outras pessoas que estavam, que faziam... maldade, vamos dizer assim, pra mim. E na verdade não era, gente. Às vezes eu retribuía aquela maldade. E tudo isso Deus foi
me mostrando o que eu precisava mudar, aonde eu tinha que mudar, e depois que realmente eu fiz, porque Deus, ele te mostra, mas ele não vai te forçar nada, tu vai se tu quer, tu vai perdoar se tu quer, tu vai fazer, praticar a vontade dele, se tu quer. Se tu não quer, ele não vai te forçar. Mas também não tem como a gente exigir ou pedir ou dizer assim, Deus, eu quero que nem um pai. A gente pede pro pai assim, pai, me dá tal coisa, né? E o pai, ele não vai fazer se tu for um filho rebelde, né? Se tu não obedecer, ele não vai te dar. Então, a mesma coisa é com Deus. Ele vai dar se a gente for um filho obediente. Então, depois que eu comecei a fazer os devocional, a minha mente abriu, tanto espiritual, quanto carnal, quanto no meu casamento. A gente melhorou muito. É lógico que todo mundo tem assim, não vou dizer assim, briga, porque graças a Deus a gente não briga, assim, de briga, né? Mas, assim, desentendimento, de vez em quando um ou outro sempre tem. Porque, querendo ou não, a gente somos diferentes. Tem uma coisa que um concorda, o outro não. Aí a gente abre mão. A gente vê qual que tá mais certo. Um cede um pouquinho daqui, o outro cede um pouquinho dali e dá certo. Então tudo isso Deus foi me mostrando depois que eu comecei a fazer o devocional. Porque antes era bem difícil, gente. E é isso, né? Então é o momento que a gente se dedica ali pra Deus. Que a gente entrega o nosso momento pra Deus. Que a gente chama a Deus para estar junto com a gente esquece de tudo, entrega tudo para Deus ali, e ele realmente vem e ele habita na nossa vida, se a gente permitir. Se a gente não permitir, ele não vai fazer isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido de como fazer o devocional. Eu finalizo o devocional sempre eu termino de ler a palavra, de ler o livrinho ali que eu falei, né, que se quiser ler só, cada um faz o devocional do seu jeito. Eu tô contando pra você o jeito que eu faço o meu, mas cada um faz do seu jeito. E eu finalizo ali o devocional com agradecimento a Deus, agradeço por tudo que ele já me fez, pela vida, por mais um dia que eu acordei, né, eu começo e entrego desse jeito, e com louvor, e aí eu coloco um louvor, eu vou meditando no louvor ali, né? Se eu sei o louvor, eu vou cantando pra fazer uma adoração pra Deus. Porque o devocional, gente, é a oração, a meditação e a adoração, né? E tu adorar o Senhor. E aí isso é o devocional. E desse jeito eu finalizo meu dia e vou fazer minhas tarefas da casa. E isso mudou totalmente a minha vida depois que eu comecei a fazer. Então é isso, eu espero de verdade vocês tenham entendido de como que é fazer o devocional, de como que eu faço. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comece a fazer se você ainda não faz, que vocês vão ver como vai mudar a vida de vocês. Tudo muda, sabe? As tuas ideias, tudo. Depois vocês vão me falar, gente, quem fizer, né? Quem realmente fizer, não precisa a gente ir na igreja, independente de crença, enfim. Bom, então é isso. Papai te abençoe. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau!